Olá, graça e paz. Estamos aqui mais um dia para a honra e glória do nosso Deus. Estamos estudando um livro que tem falado muito ao meu coração nesses últimos tempos e eu sinto que é direcionamento do Senhor. Falar sobre o amor do Senhor, né? Tanto para nós e também o nosso amor para com Ele. E o nome do livro é De Todo o Coração, o autor é o Luciano Subirá, Vivendo a Plenitude do Amor ao Senhor. Nós estamos no terceiro capítulo e o tem como título Escravo por Amor. É um título forte, né? Escravo por Amor. Nenhum verdadeiro cristão pertence a si mesmo. João Calvino. Deus eterno, Pai amado, nós estamos aqui, ó Deus, com os nossos corações abertos e viemos te agradecer, ó Deus, por este tempo. Fala, continua, Senhor, nos direcionando, falando conosco, nos mostrando, nos colocando no centro da tua vontade, porque nós precisamos do Senhor. Eu quero, ó Deus, a tua vontade sobre a minha vida e eu sei que todos aqui também desejam. Em nome de Jesus, amém. Então, vamos começar aqui a leitura, certo? E eu sei que vai ser uma boa meditação, em nome de Jesus. A Igreja de Jesus, com o passar dos séculos, distanciou-se da paixão pelo Senhor e do compromisso de obediência à sua palavra. Viveu cerca de 1000 anos a chamada Idade das Trevas. Aos poucos, contudo, desde o início da Reforma Protestante, vem sendo restaurada. Entre os muitos movimentos divinos para despertar a noiva de Cristo, um que chama a atenção deu-se no início do século XVIII, em um grupo que ficou conhecido como os Moravianos. John de Woodbridge e Frank A. James III, em sua obra História da Igreja, volume 2, da pré-reforma aos dias atuais, destacaram o movimento assim. Então vamos lá ao que ele destacou. Em 1722, quando os membros do Unitas Fratrum, Unidade de Irmãos, um movimento da Morávia e da Boêmia, precisaram de um lugar para se refugiar da perseguição. Zinzendorf permitiu graciosamente que eles se estabelecessem em sua propriedade em Bettelsdorf. Acho que é assim que pronuncia, não sei. A unidade dos irmãos teve como origem os seguidores de John Hus. Eles construíram um vilarejo chamado Herrhut, a Guarda do Senhor, na propriedade de Zinzendorf. No verão de 1727, Zinzendorf e alguns outros fizeram um pacto de orarem pela comunidade. Num culto de comunhão em 13 de agosto, uma poderosa obra do Espírito Santo irrompeu no meio da congregação, algumas vezes chamado de Pentecoste Moraviano. Essa ocorrência fortaleceu muito o compromisso dos moravianos com a religião do coração, a oração e estilos de vida disciplinados e missões mundiais. Uau, né? Que Deus maravilhoso. John Leonard Dober e David Nitschmann, dois jovens da Morávia, hoje República Tcheca, tomaram conhecimento de que na ilha de St. Thomas, no Caribe, havia milhares de escravos não alcançados pelo Evangelho. Escreveram então ao governador das Ilhas Virgens, um fazendeiro ateu, solicitando permissão para evangelizar os negros levados da África para lá.
Sem conseguir anuência para emigrar como os missionários, ofereceram vender a si mesmos como escravos. Dessa forma, não teriam problemas para entrar na ilha e compartilhar o Evangelho. Aqueles dois heróis anônimos estavam dispostos a levar adiante a negociação e voluntariamente viver tal nível de sacrifício. Não à toa lideraram um mover de grande despertamento espiritual para a oração e missões. Já parou para pensar? Olha só o que esses dois meninos, dois jovens, estavam propondo e dispostos a fazer, né? Nós vamos continuar aqui a leitura para saber o que aconteceu com eles. Mas eles queriam ir como missionários e foi o que negado. Então, eles estavam dispostos a se venderem, se tornando escravos, para poder evangelizar aqueles negros que eram ali escravos, foram levados da África. Que coisa! Tudo isso por amor ao que? A missões. Sabendo que aquele povo precisava de Jesus, eles estavam dispostos a se sacrificar de tal nível, de tal forma. Será que nós também estamos dispostos a nos sacrificar desse tal nível? Uau! A parte final da história, menos conhecida de muitos, é que, em termos legais, por serem brancos, eles não podiam ser vendidos como escravos nem por si mesmos, ainda que não tivessem autorização para concretizar a transação proposta. Avançaram no projeto até conseguirem sustentar-se com trabalho próprio. Não foram enviados como missionários de forma tradicional, nem viraram escravos, mas tiveram permissão para trabalhar e, assim, deram início a um extraordinário trabalho evangelístico naquela região. O fato de não ter culminado em escravidão não anula a evidente disposição daqueles jovens de ir até as últimas consequências para servir a Cristo. Então, nós vimos aqui que eles não puderam, serem vendidos nem por eles mesmos, mas eles estavam dispostos a abrir mão da liberdade que eles tinham de ir e vir, de fazer o que bem desejava-se, entre aspas, Por quê? Porque eles queriam servir a Cristo, eles queriam falar do amor do Senhor. No dia da partida para o novo lar, familiares e amigos estavam reunidos no porto, sem saber se veriam novamente John e David. Indagados sobre a razão de uma decisão tão extrema, os dois teriam permanecido calados. Depois, quando o barco já se afastava do cais, os corajosos voluntários bradaram: que através das nossas vidas o Cordeiro que foi imolado receba a recompensa pelo seu sacrifício. Aleluia! Após o episódio, a frase memorável tornou-se comum entre os moravianos. Já pensou que lindo isso? Para mim, esse relato é profundamente comovente e inspirador. Para mim também, viu, Luciano? Ao mesmo tempo, ele faz com que eu me sinta envergonhado. Eu também. A história diz que os morávios enviaram mais de 2.000 missionários a várias partes do mundo. Desistiam de seus sonhos, renunciavam ao privilégio de viver com suas famílias e deixavam tantas outras coisas de que nossa geração nem sequer considera abrir mão. Tudo em nome de agradar ao Cordeiro. Não que seja possível pagar pelo incalculável sacrifício messiânico, mas aquelas pessoas queriam de alguma forma ser parte da recompensa que Cristo receberá. É algo de se pensar, E de fato nos deixa envergonhado, me deixa envergonhado. Que aí eu penso, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Eu quero fazer parte do que o Senhor estiver fazendo.
Eu quero estar junto, eu quero viver o propósito do Senhor na minha vida. Eu não quero ter uma vida de privilégios, uma vida falsa. Ter privilégios aqui na terra e quando chegar lá no céu, nem sequer o Senhor me conhecer. Então, com esse coração, os moravianos fizeram mais em 20 anos do que a igreja havia feito nos 200 anteriores. Eles fizeram tanto, apesar de terem tão pouco. Por outro lado, nós temos feito tão pouco, apesar de possuirmos muito. O amor a Cristo e a consequente chama missionária precisa ser reacendidos na igreja de nossos dias. A igreja precisa pulsar missões. Nós precisamos ter essa chama acesa nos nossos corações, ter esse fogo do Espírito, porque quando o fogo do Espírito Santo arde sobre as nossas vidas, nós queremos falar de Cristo para todo mundo. Vem uma ousadia que nós não sabemos de onde vem. Essa ousadia de falar de Jesus, de viver de Jesus, de mostrar Jesus através das nossas vidas, de querer agradar o Senhor constantemente. Isso faz parte de nós. E é por esse motivo, é por isso que nós conseguimos pregar a palavra. Porque quem nos inspira, quem nos dá essa ousadia é o Espírito Santo. Sem ele, nós vamos ter vergonha de falar, de viver de Jesus. Porque nós, quando somos confrontados, nós recuamos. Isso somos nós. Muitas vezes nós não queremos ser vistos em público, nós não queremos chamar a atenção. E é verdade, porque somos nós. Mas quando o Espírito Santo está agindo sobre nós, nas nossas vidas, através das nossas vidas, isso fica grandioso e o Senhor nos move cada vez mais, sabe? Eu vejo isso e eu sinto isso, que quando nós estamos no centro da vontade do Senhor, falando de Jesus, vivendo sobre Jesus, querendo mostrar Jesus através das nossas vidas, as coisas mudam, tudo muda. William Carey, considerado por muitos o pai das missões modernas, apontou os moravianos como um exemplo de cristãos que mantinham paixão por missões. Olhem o que os moravianos fizeram. Será que não podemos seguir o seu exemplo em obediência ao nosso Mestre Celestial, sair pelo mundo pregando o Evangelho aos pagãos? Qual a diferença entre aqueles irmãos e nós? Nenhuma, nenhuma. Porque quando nós nascemos de novo, o mesmo DNA que estava sobre esses irmãos moravianos está sobre nós, que é o DNA espiritual, é o DNA do Espírito Santo, é o Espírito Santo habitando em nós. Nós somos morada do Espírito. E se eu aceitei Jesus, se eu entreguei minha vida ao Senhor, se eu renuncio às minhas paixões, se eu tenho uma vida íntegra com o Senhor, o Espírito Santo me move. Se eu busco agradar ao meu Deus, o Espírito Santo me move. Não há, não há diferença dos moravianos para nós, tá? Também não acho que necessariamente o chamado divino tenha sido mais forte para eles do que para os demais cristãos. Claro que não. Eles é que se faziam diferentes, o que transbordou em resultados. O que eu faço com esse chamado? Porque o chamado de ir e pregar o evangelho é para todos, os que creem no Senhor Jesus. E de fazer discípulos é para todos que creem em Jesus. Porém, a igreja está tão acostumada nesse, nessa vida morna, né? Nessa vida
sem sal. Essa é a verdade. Nessa vida parada, nesse marasmo, a igreja está acostumada e não busca arder no fogo, não busca deixar o Senhor queimar, arder a chama dentro de nós. Então, vive essa vida religiosa de ir aos cultos, de frequentar a igreja, faz da igreja um clube, faz da igreja algo que não é tão importante assim. Eu vou lá, escuto a palavra, venho para minha casa, faço as coisas que eu quero, faço do meu jeito, como o que eu quero, vivo da forma que eu quero, e no domingo seguinte eu tô lá de novo. E assim vai. E eu tenho certeza que não é essa vida que o Senhor tem para nós. Primeiro, os moravianos oravam muito. Mantiveram uma reunião de oração funcionando ininterruptamente por mais de 100 anos. Uau! Ou seja, aplicavam a receita divina para que haja mais obreiros na seara. Uau! Mais de 100 anos. Além disso, acredito que eles cultivaram tanto mentalidade como atitude diferentes da maioria das pessoas. A paixão e a entrega eram tão intensas que se manifestaram drasticamente a ponto de aceitarem viver como escravos por amor a Cristo e a sua causa. Uau! 100 anos! Uma reunião de oração funcionando por mais de 100 anos. Pensa, entra um, sai outro, entra um, sai outro e não para de orar. Ficam lá, ficavam, né? Eu não acredito que não tenha mais, mas ficavam lá 1, 2 horas, não sei quanto tempo cada um ficava aí. E eles iam e vinham, iam e vinham, independente do dia e hora. Uau! Hoje ninguém quer fazer isso. Aquele povo lá nos Estados Unidos recentemente, que ficaram aquelas horas, não sei, eu acredito que já foi finalizado, né? Mas pensam, ficaram tantas horas e puderam viver algo extraordinário ali. O que será que pode acontecer durante 100 anos ininterruptos de oração? Uau! É algo maravilhoso, mas ninguém quer pagar o preço. Quem será que quer pagar o preço? Enquanto eu refletia sobre a bela história dos dois jovens e a característica do povo moraviano, percebi quanto o comportamento deles e os resultados que obtiveram estão ligados diretamente ao amor. Nas Escrituras, encontramos uma expressão parecida, a possibilidade de ser escravo por amor ou servo da orelha furada. Uau! Observemos o que diz a palavra de Deus. Então vamos lá. É Êxodo 21, de 1 a 6. Vamos ler aqui. Abre a sua Bíblia aí para acompanhar junto conosco. São essas as minhas leis que você apresentará ao povo. Se você comprar um escravo hebreu, ele trabalhará para você por 6 anos. No 7º ano, será liberto de graça. Se o escravo era solteiro, quando foi comprado, receberá a liberdade como solteiro. Mas se chegou casado, a mulher irá com ele. Se o Senhor der uma mulher a ele, e tiverem filhos ou filhas, ele sairá livre sozinho. A mulher e os filhos pertencerão ao mesmo senhor. Pode ser que o escravo diga: eu amo o meu senhor. Além disso,
amo a minha mulher e os meus filhos, e não quero sair livre. Neste caso, o Senhor levará o escravo ao tribunal para legalizar a declaração dele. O seu senhor o levará à porta ou à lateral da porta da casa e furará a orelha do escravo com um furador. Assim, o homem será escravo dele para sempre. Uau! Então, isso que é ser um escravo por amor. Ele aceitou. Eu amo o meu Senhor. Que coisa, né? Confesso que esse texto me deixou desconfortável por muito tempo. Ver a escravidão presente na cultura dos povos antigos, tanto do Antigo como do Novo Testamento, é uma coisa. Ver Deus regulamentando as leis de escravidão é outra, bem diferente. Sempre que comentava acerca dessa porção das Escrituras, eu ficava receoso. Não queria dar a entender que a escravidão havia sido respaldada pelo Senhor, embora compreendesse que o propósito da lei havia sido acrescentar o fator misericórdia. O que eu não aceitava bem era a ideia de um homem servir a outro. A resolução do dilema é simples. Muitas coisas com as quais Deus precisou lidar com seu povo não necessariamente refletiam sua vontade. É o caso da poligamia, tolerada por algum tempo, mas posteriormente proibida pelo Criador. Penso que a lei do servo da orelha furada precisava ser observada por esse prisma. O Senhor transmitiu instruções acerca daquela cultura. Misericórdia por parte do dono, fidelidade do lado do escravo, mas não avalizou a escravidão em si. Também vejo por esse lado, né? Precisava haver leis e o Senhor deliberou essas leis, porque já haviam escravos. Tanto que, muito antes disso tudo, José foi vendido como escravo, né? José havia sido vendido como escravo pelos seus irmãos. Acho que é o primeiro relato de escravo na Bíblia. Não vou afirmar que sim, mas na Bíblia, né? Não vou falar que é, sendo que eu não sei, não lembro ao certo. Mas igual, então, José foi vendido como escravo e o povo de Israel viveu a escravidão lá no Egito por 400 anos. Então, precisava ter lei. Não era algo que Deus, ai, que legal, vou escravizar o povo. Não, não era isso. Mas acontecia, né? Acontecia e precisava de um respaldo, precisava de uma lei. E interessante é que se acontecesse, se precisasse acontecer, essa pessoa ia trabalhar por 6 anos direto. Se ela fosse solteira, no 7º ano ela era liberta de graça. Mas se ela amasse ao seu senhor e quisesse ficar com seu senhor, porque se o senhor fosse uma pessoa boa, tratasse ele bem, né? Tivesse um tratamento de senhor, um senhor por misericórdia e um dono e um escravo fiel, esse relacionamento de amizade, né, de intimidade, para que ele ia querer ser livre, vamos dizer assim, sendo que ele tinha uma casa, ele tinha um lugar, ele podia trabalhar ali, né? Então, é um dos pontos. Só se ele tivesse família fora, né? Aí sim. Mas fora disso, se ele fosse solteiro, ele poderia ser livre depois de 6 anos, a dívida dele estaria paga, tudo certo, tudo fechado. E no 7º, ele iria embora. Mas se ele chegasse com família, ele também iria embora com a família dele no 7º ano. Mas se ele chegasse solteiro e casasse, e tivesse filhos,
Ele poderia ir embora, a família não, né? Então, de todas as maneiras, ele poderia dizer que gostaria de ficar, porque ama e gostaria de ficar, permanecer ali para sempre, ou ele poderia ir embora, né? Que penso que a lei do servo da orelha furada precisava ser observada pelo prisma, né? Além disso, há um propósito divino que ultrapassa não apenas a época de Moisés, mas todo o período em que houvesse escravidão. Paulo, relativo a eventos da lei mosaica, explica que tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Abre aí, Colossenses 2:17. Esses eram preceitos apenas temporários, que terminaram quando Cristo veio. Eram apenas sombras da realidade do próprio Cristo. Então, é o que? É sábio reflexionar eventos da antiga aliança com base em suas devidas aplicações na nova aliança. As sombras informavam sobre uma substância que ainda não era, mas logo viria. A interpretação, portanto, não deve ser apenas pontual, mas tipológica. Deus, em sua soberania, imprimiu naquela antiga prática um ensino datado para hoje. O apóstolo dos gentios afirmou aos irmãos coríntios que o mandamento não amarre a boca do boi quando ele pisa o trigo. 1 Coríntios 9:9. Vamos ver aqui. 1 Coríntios 9, versículo 9. Na lei de Moisés está escrito: não amordassem a boca do boi quando estiver debulhando o cereal. Olha, vocês acham que Deus estava pensando só nos bois quando disse isso? Será que ele não estava pensando em nós também? Naturalmente que sim. Ele disse isso porque aqueles que aram e debulham devem esperar receber sua parte da colheita. Embora à primeira vista o assunto central pareça ser a justa alimentação de animais que trabalham, a projeção de Deus para os dias da nova aliança era outra, o sustento dos obreiros. E a lei do escravo por amor, como pode ser vista sob a nova aliança? Porque Deus estabeleceria uma regra como a da orelha furada. Qual o propósito por trás, né? Então vamos lá. Eu encerro a suspense vislumbrando muito além da lei mosaica. O Pai Celestial abordou um aspecto importante de nosso relacionamento com Ele. Ele é dono e nós somos, entre aspas, escravos, comprados por alto preço. Muitos não compreendem a verdade do senhorio de Jesus sobre a vida dos redimidos. Mesmo aqueles que já compreendem que precisam crescer no entendimento. Ao mesmo tempo que Deus é Pai Celestial e nós somos seus amados filhos e herdeiros, Ele também é Senhor e nós servos. É bom lembrar, é claro, que a palavra servo significa escravo. Isso é exatamente o que somos, como consequência da redenção, certo? Nós vamos entrar aqui no assunto, no próximo áudio, sobre o que é redenção, mas tá na cara que o Senhor é o Senhor, sobre as nossas vidas, porque um servo da orelha furada. O que isso nos diz?
que esse servo, ele aceitou as condições do seu dono e quis ficar com o seu dono para sempre. Quando nós vamos para Jesus, nós achamos que Jesus é somente o Salvador. E aí eu quero somente o Salvador. Eu não quero o Senhor, porque o Senhor, ele nos diz o que fazer. O Senhor, ele nos manda fazer, né? Ele não só diz, ele nos manda fazer. E nós queremos ser a parte boa, que é o que? Eu tenho um Pai celestial que me ama e eu sou filho e sou herdeiro, cordeiro com Cristo. Mas para viver essa herança com o Senhor, Jesus, com nosso Jesus Cristo, eu preciso lembrar que Ele é meu Senhor e eu sou servo. Isso está lá na palavra, já não que nós somos lá em João, né? O Senhor Jesus nos chama de amigos. O Senhor Jesus nos chama, ele fala que ele é servo e deixa o exemplo de servir lá quando ele lava os pés, né, dos discípulos. E aí ele fala que está deixando o exemplo para que a gente possa também fazer o mesmo, servir uns aos outros, né? E essa é a forma de amar. É o que o Senhor deseja de nós. Ele deseja que de fato nós nos entreguemos a Ele totalmente, né? Porque isso é ser redimido. É quando nós entregamos totalmente a nossa vida diante dele. Amém? Então vamos orar para finalizar esse áudio. E o próximo áudio nós vamos falar sobre redenção. O que será que é redenção? E eu sei que o Senhor vai falar muito aos nossos corações, como já tem falado, né? Já deixou esse exemplo maravilhoso aqui dos moravianos, que tocou muito no meu coração. Não sei quanto a você que está aí ouvindo, mas eu preciso fazer mais. Preciso olhar com a ótica de Deus. O que eu tenho feito para que o reino do Senhor Jesus seja expandido e que todos conheçam o nome de Cristo. Eu não preciso converter as pessoas, porque quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Eu só preciso ser o instrumento que Deus deseja, certo? Ouvindo a pregação do meu pastor ontem à igreja, ele falou sobre a preguiça. E preguiça é algo que só o ser humano tem. E o que acontece? O diabo, ele usa isso para fazer com que nós não cumpramos o nosso propósito, o chamado de Deus para as nossas vidas. Ele usa de artimanha, porque nem o diabo tem preguiça. Pelo contrário, os demônios não são preguiçosos. Pelo contrário, eles trabalham dia e noite, noite e dia. E eles não descansam, não. Não tira nenhuma sonequinha, tá? E a gente que tem que fazer, cumprir essa obra que o Senhor Jesus determinou que fosse nós que fizéssemos. Os anjos gostariam de ter essa obra para fazer, mas não foi dada aos anjos, foi dada a nós, seres humanos. Porque só nós podemos ter a experiência do que o Espírito Santo pode fazer nas nossas vidas. Só nós podemos ter o testemunho, porque só nós somos luz junto com o Espírito Santo. Só nós somos sal da terra e podemos sim mudar a história da humanidade junto com o Espírito Santo. Porque Jesus morreu por nós, não morreu pelos anjos. Por isso que o diabo não tem salvação. Porque ele não veio morrer por causa dos anjos, ele veio morrer por causa da humanidade.
Por isso que o diabo não tem perdão, porque ele foi uma criação caída e não tem sangue que foi derramado por conta do diabo. O sangue que foi derramado na cruz do Calvário foi por conta de nós, de mim e de você. Então, nós precisamos olhar isso com uma ótica de um misto de fé, amor, sabe? Isso tem que estar tudo junto e misturado. Porque sem fé eu não consigo pensar em todas essas coisas, porque o nosso raciocínio, ele é muito limitado. Nós somos limitados no raciocínio e tem coisas que a gente não consegue ver com os nossos olhos. E aí a gente tem que usar a nossa fé, exercitar a nossa fé para que nós possamos crer e confiar e amar a Deus, e amar a Jesus, e amar o Espírito Santo, essa obra linda que é feita através dessa trindade maravilhosa e que nos concede a alegria de fazer parte nessa com tudo isso que nós temos em mãos. Santo Deus, Pai de amor, obrigada pela vida do Luciano Subirá, que escreveu esse livro, ó Deus. Obrigada, Senhor, porque ele foi usado por Ti, ó Pai, para trazer essa mensagem. Obrigada, Senhor, porque nós podemos aprender tanto, ó Pai. E ele deixou esse exemplo dos moravianos para chamar a nossa atenção e arder no nosso coração, ó Deus, o amor por missões, o amor pelo chamado que o Senhor tem para todos nós, para a tua igreja, Senhor, que é o que? É pregar o teu evangelho e de por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura e de fazer discípulos em todas as nações. Senhor, se não for o Senhor nas nossas vidas, o que seria de nós? Nós precisamos, ó Deus, ser esse sal e essa luz neste mundo, porque sem o Senhor nada somos e nada podemos fazer. Esses moravianos, ó Deus, eles tinham uma reunião de oração incansável, ininterrupta, ó Deus, durante 100 anos. Eu fico imaginando aqui, se nós também pudéssemos ter isso, se nós também pudéssemos olhar com esses olhos e buscar viver dessa maneira, em oração, em adoração, em entrega, em renúncia pelas nossas próprias vontades, sabe? Senhor, muitas coisas a gente não compreende, mas uma coisa eu sei, que nós precisamos ter essa paixão e essa entrega intensa dentro de nós, sabe? Deixar que o fogo do teu Espírito venha sobre nós. Nos ajuda, Senhor, a olhar para o Senhor, a olhar por essa causa e a aceitar viver como escravos por amor. Nós possamos, ó Deus, olhar essa bela história que o Luciano deixou aqui para nós e perceber, ó Deus, o quanto nós precisamos é, ser rápidos, porque o diabo, ele quer o quê? Nos cegar, ele quer nos tirar do foco, ele quer nos distrair, e nós temos deixado, e a tua igreja tem minado, a tua igreja tem enfraquecido, a tua igreja tem deixado as obras da carne invadir, a tua igreja tem diminuído, a tua igreja tem ficado morna. E a tua palavra diz que morno o Senhor vomita.
que nós possamos, ó Deus, deixar que o teu Espírito Santo venha com o teu fogo. Eu te peço perdão, ó Pai. Eu te peço perdão pelas nossas negligências, pelas nossa falta de interesse. E nos faz, ó Deus, olhar com os teus olhos. Em nome de Jesus, a olhar para o Senhor e dizer sim, eis-me aqui, Senhor. Quero viver uma vida de entrega contigo. E eu me coloco aqui, Senhor, diante de ti, para caminhar com o Senhor. Abre, Senhor, as nossas mentes. Abre, Senhor, os nossos olhos. Não deixa, Pai, que essa vontade morra. Que essa palavra que possa ter caído em solo fértil, ó Deus. E aquecer, ó Pai, os nossos corações. Eu oro, Deus, em nome de Jesus, me entregando aqui mais uma vez ao Senhor e entregando todas as pessoas que estão aqui ouvindo, ó Deus, todas as pessoas que estão participando. Eu quero entregar cada uma delas diante do Senhor. Faça a tua vontade, Pai. Faça o teu querer, porque o Senhor é o nosso Deus. Não há outro além de ti. O Senhor é o nosso Pai, sim, somos teus filhos. Mas o Senhor continua sendo bom e o Senhor continua sendo Deus. Louvado e engrandecido seja o teu nome. Amém.